Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite para quem está chegando. Daqui a alguns minutinhos nós vamos começar a nossa aula. Sejam todos bem-vindos. Quem quiser fazer perguntas, quem estava aqui na aula de ontem, vou colocar uma música aqui. Boa noite. A nossa aula de hoje vai ser sobre as leis sistêmicas e os relacionamentos. Então, estejam abertos para ouvir o que a gente tem aqui para trazer para vocês. Mariana estava aqui, legal, que bom. Boa noite. Vão pensando aí, pessoal, o que vocês acreditam que vocês receberam dos pais de vocês e o que vocês acreditam que não receberam. Nessa live a gente vai falar bastante sobre isso. Para quem é da área do direito, vai entender um pouco o que isso significa, né? Por que temos tantos conflitos? Ontem, na aula com Leonardo Romero, a gente falou bastante sobre o pensamento sistêmico e os conflitos. E hoje a gente vai falar sobre como isso funciona, o que são as leis sistêmicas, né? As ordens do amor, segundo Bert Hellinger. Então, sejam bem-vindos a essa live, sejam bem-vindos a SBDCs. Fico muito feliz que vocês estejam aqui participando da Semana das Constelações. Hoje a nossa aula vai ser com a nossa querida Ana Carolina Lisboa, minha amiga. Então eu vou chamá-la aqui para a gente poder compartilhar esse. Olá! Oi, boa noite! Boa noite! Boa noite, Tá gente! ouvindo a música, Ana? Então, eu já estava aqui me balançando. Agora, ouvir essa música com, né, um ouvido e um olhar sistêmico é totalmente novo, né? Nossa! Algumas pessoas, quando a gente começa nesse movimento, a gente percebe a mudança em tudo. A gente começa a olhar sistêmico para tudo que a gente faz, para tudo que a gente assiste, né, Ana? É bem Sim. interessante isso. Bom, Então, pensar em sistêmico em todos os lugares, né, em Fabi? todos, em todos os lugares. Bom, Ana, o pessoal tá entrando. E eu quero agradecer, né, você por estar aqui, pela parceria que a gente tem, pela amizade. Eu vou até contar para vocês, eu conheci a Ana em 2017, Acho final que de foi. É, 2017, isso. em Gente, já passou dezembro. tempo, hein? Pois é. Eu Jesus! estive em Capão da Canoa, né, e eu fui ministrar um workshop de coaching sistêmico, e aí eu conheci essa maravilhosa que é a Ana. E assim, foi uma sintonia muito grande. No dia seguinte, a gente já estava fazendo workshop junto, né, Ana De Vivência, e manhã foi muito cedo. lindo, foi muito lindo. E a Ana é uma pessoa assim, incrível, essa forma de fazer, que é super amorosa e ao mesmo tempo é assertiva, né? Isso a gente tem que deixar claro nas constelações que a gente não está aqui para passar a mão na cabeça, né, Ana? Então, agradeço de coração por você estar aqui hoje. Nós vamos falar sobre os relacionamentos, as leis sistêmicas, e eu quero que você se apresente e fale um pouquinho também, Ana. Vamos lá. Obrigada, Fabi. Eu que agradeço por fazer parte dessa escola, desse sonho. E a gente fala muito isso dentro da formação, dentro das nossas conversas, e os nossos alunos, eu acho que sentem isso, né?
é a energia do fundador que impulsiona, então, as empresas. Então, aqui como instituto tem Minha Alma e a do Felipe, a SBDCs, e nós acabamos tendo também um pouco da sua, porque é assim que funciona, gente. A gente vai falar sobre leis sistêmicas hoje aqui, e vocês vão entender que ninguém se relaciona por acaso, que nem mesmo as amizades são por acaso, que as pessoas que impactam a sua vida, que você se conecta, que você vai chegar numa balada, numa festa, né, e vai olhar para aquele cara ou para aquela menina e o sistema já sabe, né? O Hellinger até brincava, nos primeiros 15 minutos você já sabe se é ou não a pessoa da sua vida. Então, vocês não têm ideia. E já fica uma pergunta aqui para o início da live, né? Quem aqui acredita em livre-arbítrio? Vocês acham que nós temos livre-arbítrio, que nós escolhemos as nossas relações, né? As nossas profissões 100%? Então, por favor, escrevam aqui sim ou não, porque eu acredito que vocês vão ter grandes revelações nessa semana das constelações. Leonardo entrou aqui também. Ontem eu não consegui estar aqui. Eu tô vendo aqui, eu vou até comentar aqui, a Cris Navarrete também está aí, também faz parte da SBDCs, é uma amiga muito querida. A Cris me acompanha desde o primeiro curso que eu fiz, então tem 7 anos, né? Que ela, desde o primeiro workshop de coaching que eu fiz. Né? Então, Cris, gratidão por você estar aí, por você fazer parte. Leonardo, quem está aí, a todos os Lúcia alunos. também, as nossas alunas também já estão aparecendo por aqui. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Eu fiz uma pergunta, eu comecei fazendo uma pergunta para eles também, Ana, assim, o que eles acreditam que receberam ou não dos pais deles. Então, aí, quem sente, coloca aí para a gente também ter uma ideia, né, do que vocês acreditam sobre isso. Então, Ana, vamos começar falando o que são essas leis sistêmicas, o que são as ordens do amor, né, que nosso querido Bert Hellinger traduziu tão lindamente, né, a gente lê nos livros, eu tenho, quem está vendo aí, ó, tem vários livros do Bert aqui, tem muitos livros aqui, eu estou até com um aqui, mas tudo isso que ele traz, que está aqui, que a gente lê aqui, a gente não consegue realmente acessar, porque é só fazendo, é só sentindo que a gente realmente consegue entender. Eu me lembro, Ana, que quando eu fui fazer o meu curso de constelação, já tinha feito muitos outros cursos, a constelação veio depois, e aí eu comecei a ler o livro Simetria Oculta do Amor. Falei, gente, o que é isso? Eu não estou entendendo nada que está nesse livro. Meu Deus do céu. Será que sou eu que não estou sabendo compreender? Porque esse negócio está tão, né, difícil de compreender. Mas, no fundo, o que a gente não compreende, como as nossas relações funcionam. E quando ele começa a trazer no livro daquela forma, quando ele começa a trazer nas constelações aquela forma, né, que no fundo, até eu tirei uma cartinha antes da live, o essencial é simples, que no fundo é simples mesmo, a nossa cabeça, porque a gente está acostumado tanto com o racional, o pensamento cartesiano, a gente começa a se questionar, né? Então, assim, o que eu digo, gente, abra-se para conhecer. Os livros vão te dar ali uma ideia, talvez, alguns tenham uma compreensão melhor, mas é só fazendo e sentindo na pele, né? Até porque tudo que a gente passa na vida está aqui, armazenado aqui, ó, no nosso corpo, nas nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, vivam esse momento. Então, Ana, fala pra gente um pouquinho sobre... Começa falando sobre as leis sistêmicas. Vamos lá, então, gente. Bora lá que é dia de aula aqui, né, Fabi? Então, vamos lá. Vamos botar o povo... Vocês estão aí prestando atenção? Esqueçam o papel e a caneta. Né? Porque constelação, como a Fabi trouxe, a gente sente. E isso é bacana, né, Fabi, falar, porque muita gente termina a live, terminam as aulas, terminam as palestras que a gente dá, e as pessoas pedem livros. Né? Ah, me indica um livro. Gente, dos 128 livros do Hellinger, nós lemos muitos já. Mas não vai adiantar nada se você não tiver vivenciado as constelações. E eu digo por experiência própria.
eu acho que eu leio uns 3, 4 ao mesmo tempo e eu não lembro de algum que eu li do início ao fim. Porque eles são leituras muito densas e elas são leituras extremamente profundas. Mas, ao mesmo tempo, são tão óbvias que é esse óbvio que nos passa despercebido. Então, o que o Hellinger fez, gente? Ele observou, aí ele mesmo traz essa questão de eu não inventei as constelações, eu as vi. E dentro da nossa formação, a gente explica... Travou? Não, tô aqui, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? É que teve uma moça que falou assim, travou. Ah, não, tô ouvindo. Ok. Então, gente, dentro da nossa formação, a gente traz toda a estruturação do pensamento sistêmico, de onde vêm as constelações familiares, de outras fontes também que o Hellinger trouxe e compilou dentro das constelações. Então, para vocês conseguirem entender, tem pessoas que chamam de leis do amor, tem outras que chamam de leis sistêmicas, tem outras que chamam de ciência das relações. Então, existem muitos nomes para essas 3 leis. E elas são muito simples, gente. São só 3. E eu juro para vocês, né, Fabi, que se vocês conseguirem seguir essas 3, só 3, todo mundo vai ser super feliz nas relações, ninguém vai ter conflito nenhum, todo mundo vai ser super próspero, né? A vida vai ser uma maravilha, ninguém vai adoecer. Então, somos só 3. O problema, gente, é que elas não são tão simples assim. Então, ele compilou através de muitas e muitas fontes, e a gente sempre fala que existe desde da psicologia, da visão sistêmica, do pensamento sistêmico, da psicogenealogia, da biologia, da neurociência, da física quântica, da biologia. Então, o que vocês quiserem existe dentro das constelações. Porque o Hellinger foi muito sábio e muito didático em colocar um conteúdo extremamente complexo que todas as áreas do conhecimento humano já falavam em um lugar só, em 3 leis. Então são elas: pertencimento, ordem e equilíbrio. E essas leis interferem diretamente com a nossa busca de relacionar-se. Então, nascemos e estamos nesse mundo, gente, né? E já dizia aquela música, é impossível ser feliz sozinho. A gente busca se relacionar o tempo inteiro, somos seres relacionais, mamíferos, temos sangue quente, então estamos aqui para isso, não é? No entanto, se essas leis são infringidas, e o povo do direito vai conseguir entender o que é isso, quando a gente desrespeita uma lei, principalmente uma lei sistêmica, nós temos um conflito emocional, nós temos um problema relacional. Mas o que é isso, Ana? Eu vou explicar uma e a Fabi explica a outra. Então, e a gente vai indo aqui. Perfeito. A primeira delas é pertencimento. Tá? E por que eu perguntei para vocês se vocês acreditam em livre-arbítrio? Vamos prestar atenção aqui. Pertencimento. Eu pertenço à minha família de origem. Ó, quando eu saí da minha função e fui para outro cargo de destino, me fez voltar. A constelação... Não sei, não terminou não consegui ver. Bom, gente, eu pertenço, vocês pertencem, todo mundo tem pai e mãe. Ai, Ana, mas o meu pai morreu. Eu não conheci o meu pai. Não tem problema, você tem pai e você tem mãe. Ai, Ana, mas eu sou adotivo. E isso é uma polêmica que as pessoas precisam desmistificar a constelação. Quando Hellinger fala, você tem pai e mãe, mesmo que seja um agressor, mesmo que seja biológicos. Gente, ele não está querendo dizer para você ir lá e abraçar essa pessoa ou você amar essa pessoa incondicionalmente. Ele está simplesmente dizendo que não existe. E aí eu pergunto para vocês se vocês conhecem alguém que foi feito sem ser de um óvulo e de um espermatozoide, porque nem em laboratório a gente ainda não consegue fazer vida humana sem um óvulo e um espermatozoide. Então, quando a criança é gestada, quando as nossas mães dizem sim, eu vou ter a Ana, sim, eu vou ter a Fabiana, sim, eu vou ter a Liz, o Léo, a Lúcia, eu vou ter ele.
Nós, então, nascemos em um sistema e pertencemos a eles. O que acontece, gente? Através da nossa pele, dos nossos órgãos, de todas as nossas células, vem junto as nossas histórias. As histórias da minha mãe, do meu pai. Então, eu não herdei só o nariz dela, né? Eu herdei também a braveza dela. Quem é meu aluno sabe que eu não sou tão querida assim, sempre. Né? Eu herdei também a alegria da minha mãe, a paciência do meu pai. Mas eu também herdei muitas e muitas crenças, medos, doenças programadas, coisas que ficam aqui dentro de mim. O meu inconsciente sabe e reconhece, mas eu ainda não tive acesso no racional. Então, eu pertenço a essa família, tá? Para vocês conseguirem entender o quanto o pertencimento é forte dentro dessas leis sistêmicas. A gente adoece para pertencer. A gente deixa de prosperar para pertencer. A gente procura relações tóxicas, a gente afunda casamentos, a gente faz horrores com nós mesmos para pertencer. Para continuar olhando para trás e dizendo: sim, mãe, os homens são ruins. Sim, mãe, é melhor a gente ficar sozinha. Sim, pai, o dinheiro não vem fácil. Então, muitas vezes, essa consciência que o sistema tem e que me é herdada faz com que eu não tenha livre-arbítrio. Por isso eu perguntei, gente, se vocês acreditam no livre-arbítrio. Porque muitas vezes essa consciência do meu sistema faz com que eu não consiga fazer escolhas racionalmente, tá? Então, um exemplo antes de eu terminar aqui, pertencimento. Eu sempre conto essa historinha e vocês me digam o que vocês sentem, ok? Era uma vez o Joãozinho. E o João tinha um pai que era traficante. O pai foi preso e o João ficou em casa com a mãe que estava grávida, um irmão pequeno, e ele tinha ali para 16 para 17 anos. Já adolescente, quase adulto. Então ele recebeu um telefonema do pai da prisão. E o pai disse: João, desce o morro e rouba, cara. Rouba porque tua mãe precisa, teu irmão também, e eu não vou voltar tão cedo. O João desce o morro. Passa o dia na praia. Não consegue roubar ninguém. Volta para casa. E aí o telefone toca. O João está feliz que cumpriu as leis e é um bom cidadão e não roubou ninguém. Ou culpado por, mesmo sabendo que era algo errado, ele iria decepcionar o pai. João está feliz ou culpado, gente? Respondam aí. Tem uma que diz aqui, parece que eu ouvi minha mãe falar. Culpado. Yeah. E assim é. Muitas vezes, gente, nós ganhamos dinheiro, nós temos propostas de cargos melhores, nós estamos prestes a fazer as nossas coisas, estamos felizes nas nossas relações, mas aqui atrás tem um destino muito difícil. Então, inconscientemente, eu olho para trás e essa culpa faz com que eu me afunde junto. Então, é muito forte a lei do pertencimento, gente. É muito forte mesmo. Só que a gente pode tomar consciência disso tudo. Tem filhos de bandidos que viram outras coisas, sim. É isso que eu estava falando. A gente pode tomar consciência disso tudo e pegar essa culpa
e continuar vivendo. Mas nós somos filhos aqui, eu, Fabi e todos vocês. E eu duvido quem aqui nunca sentiu culpa de estar decepcionando as expectativas dos pais. Ou sentiu culpa de estar bem perante uma pessoa que não está tão bem que você ama. Então, o Hellinger fala isso, né, Fabi? O crescimento interno só Sim. acontece na culpa. Então, da lei sistêmica que eu tinha para explicar para vocês, o maior aprendizado é: sentiu culpa, continua. Sim. Segue o baile com culpa. Porque aí essa culpa logo vai sumir. Você vai ver que ela é uma culpa infantil, que ninguém te pediu nada, que ninguém quer que você se sacrifique, que você realmente não é tão especial assim, que as coisas se reorganizam. Porque a culpa vem para fazer você parar, para fazer você voltar para o sistema. Então, não deixem que essa culpa trave vocês. Essa é uma das leis. Vocês viram só, gente? Como uma só. Vou até falar um pouquinho, aí eu vou entrar na outra e você complementa, Ana. Isso que a Ana está trazendo, né, a lei do pertencimento. Todos nós queremos pertencer, queremos fazer parte. E esse processo, a gente fala, é culpa e inocência. A gente fica o tempo todo entre a culpa e a inocência. Né? Na inocência, eu permaneço preso ao meu sistema familiar, dentro das regras do meu sistema, fazendo aquilo que eles me ensinaram e que deve ser feito, na consciência que eles tinham. E a culpa, né? Quando a gente começa a sentir culpa de fazer algo diferente, a gente entra no que a gente chama de má consciência, né? Porque aí eu estou fazendo algo diferente do meu sistema. E como é que essas pessoas vão me olhar? É tão interessante porque quando nós sentimos essa culpa, e nós começamos a seguir, querendo seguir de uma forma diferente, é um momento em que às vezes a gente perde o pertencimento. Porque, às vezes, aqueles que estão aqui no sistema, que estavam acostumados a fazer da mesma forma, eles dizem assim, mas ninguém da nossa família fez isso. E se você fizer, você vai ser diferente. E até o próprio medo que eles têm de ser julgados por outras pessoas, até do próprio sistema e de outros sistemas, fazem com que essas pessoas, eles excluam aquele que é diferente. E na exclusão daquele que é diferente, alguém do sistema vai pagar pela exclusão. Até fazer um comentário, eu li esses dias, Ana, eu estava no consultório do dentista. E aí eu abri e vi uma casa no Rio de Janeiro que acolhe homens, né, trans. E naquele momento, sabe quando você para assim, você fala, uau, quanta exclusão! E assim, tão bonita a história de um deles contando que quando o pai descobriu, colocou ele para fora, porque na família nunca tinha tido alguém, né, assim, né, para eles, né? E naquele momento ele falava, eu não posso ficar aqui, porque eu sou assim, eu nasci assim, até a novela que está passando agora está retratando isso. Só que os pais não entenderam, e ele teve que ir embora. E o que ele dizia? A minha vontade era de voltar para a casa dos meus pais, de rever os meus pais, de fazer parte. Então, sabe aquilo que arrepia, que você fala assim, uau, quantas exclusões em nome da manutenção de algo que são as regras do sistema, né? Que a gente fala aí quando a gente fala do pensamento sistêmico. Então, isso é tão forte, gente. Tudo aquilo que a gente exclui do nosso sistema, isso se repete, porque a gente atrai mais daquilo que a gente não quer para a gente, né? Então, quando uma pessoa é excluída do sistema por uma determinada razão, outra pessoa vem, né? E a gente fala assim da expiação, outra pessoa vem pagar o preço, né? Aquilo que não é resolvido numa geração, outras gerações pagam e vai se repetindo. Então, o pertencimento, né, que a Ana está falando, é justamente a gente olhar para todas essas pessoas, porque no nosso sistema, né, Ana, tem todas as pessoas, não é assim, eu sou bonzinho.
Não. Não tem bom e mal, certo e errado. Existe aquilo que é. Então, eu estou com meu papai, com a minha mamãe aqui, meus avós, bisavós e todas essas pessoas que muitas vezes pagaram um preço muito alto para que a gente pudesse estar aqui hoje. Se eu olhar para as gerações passadas, a gente, né, Ana, nós, filhas, netas, bisnetas de portugueses, holandeses e aí índios. Então, todas essas pessoas que vieram lá atrás, elas tiveram que passar por um processo que foi muito mais difícil para que a gente pudesse estar aqui hoje, para a gente ainda mais leve passar por tudo isso. Só que às vezes a gente olha para aquelas pessoas lá atrás e fala assim: vocês são os assassinos da família, vocês fizeram isso, e a gente julga. Eles não podiam ser diferentes, eles fizeram aquilo que estava dentro da consciência, né, individual e da consciência do grupo. Né? A consciência espiritual que o Bert fala, ele não exclui absolutamente nada, mas nesse outro nível de consciência, sim. Então, o que a Ana falou que a gente atrai os relacionamentos e os amigos e pessoas que vão se aproximando, todos estão uns a serviço dos outros, né? Para mostrar alguma coisa, né? Então, comecem a perceber do sistema de vocês o que é que vocês excluem da vida de vocês. Até mesmo aquela pessoa que você olha o comportamento dela e você diz assim, não gosto muito da forma como essa pessoa age. Mas o que é que esta pessoa está querendo te trazer? Que talvez tenha uma relação com você. E isso a gente vê dentro dos processos, né, Ana? Por exemplo, o pertencimento, lógico, a gente está falando do sistema familiar. Quando a gente sente que não pertence aqui, a gente busca em outros lugares uma forma de pertencer. Então, eu vou buscar um trabalho, eu vou buscar relacionamentos, eu vou buscar grupo de amigos, mas a gente não consegue preencher aquele vazio que é deixado pelo sistema familiar, né? Então, só quando a gente se volta para olhar para o sistema familiar, é que a gente consegue preencher aquilo que nos falta e realmente se sentir pertencente dentro da família e em qualquer outro lugar. Né? A gente fala, por exemplo, a OAB, né? Eu, durante muito tempo, né? Eu me formei em 99, muito tempo, né, Ana? Nem vou contar, né, a idade, mas eu não tinha um contato com a OAB, e ela é a nossa instituição de classe. Então, é um lugar de pertencimento para os advogados. Então, quantas vezes eu olhava para lá e via aquilo tão grande, eu falava, ai, nossa, eu sou pequena aqui nesse lugar, tão pequena que eu não faço parte, né? Eu me sinto excluída. Até o momento que quando eu comecei a trabalhar com sistêmico, com a área de autodesenvolvimento, e que eu comecei a entrar dentro da UAB e tomar consciência daquele todo e das regras e de tudo mais, eu falei, agora eu sinto que eu faço parte, que eu estou fazendo algo de bom, não só por mim, mas pelo todo, né? Então, olha que legal, eu me formei em 2000 na mesma época. Então, o pertencimento é muito importante. E outra coisa. E ele traz Agora, força, né, Fabi? Porque muitas exatamente. vezes, até a gente falou ontem sobre isso na mentoria, tinha algumas alunas que tinham ido embora do país. E aí elas estavam tendo algumas dificuldades lá e não sabiam se faziam divulgação nas redes sociais para quem era daqui ou se fazia de lá. Então, isso também é muito forte, gente. Muitas vezes, porque assim, o nosso país, a nossa pátria, ela tem uma energia de mãe. E a nossa sociedade tem uma energia de pai. Então, a sociedade é quem dá os limites, é quem impõe as leis, né? E a cidade, o país, é aquele que acolhe. Da mesma forma que eu não posso dizer eu não pertenço a essa família, eu não tenho mãe. E ali na frente, eu vou estourar os joelhos e a vida vai fazer eu voltar para casa e entender que eu tenho mãe. Eu também não posso dizer eu não pertenço a esse país. Eu odeio o Brasil, nada funciona aqui. Você vai entrar em qualquer instituição e as coisas não vão funcionar para você. Verdade. Porque você está negando o seu pertencimento. Então, a gente precisa, gente, compreender, acima de tudo, dentro dessa lei,
que nós pertencemos e ponto. E é tão leve, né, Fabi? Porque isso também proporciona que nós estejamos aqui conversando para vocês despreocupadas de qualquer expectativa. Eu Porque tô até com a quando minha garrafinha aqui, ó. eu de perna cruzada, dando o que a gente tem, porque quando você pertence, você sente que você tem pai e mãe, e que tá tudo bem, e que você dá o que tem, e que cada pessoa também tem o seu sistema e que ela toma o que precisa. Isso impede que você vire aquelas pessoas de eu faço de tudo para ser amado no sistema do outro. Eu dou o que eu não tenho. Eu me esvazio. Eu quero ser querida, eu quero ser boazinha, eu quero pertencer. Então eu esqueço de mim para que os outros gostem de mim. Porque ainda me falta algo aqui atrás. A gente vai falar um pouquinho disso nas relações, gente. Isso é muito importante. Muito mesmo. Porque quem não pertence ao seu sistema entra no sistema do outro a qualquer custo. E aí o casamento e as relações embolam, tá, gente? Então, olhem para esse lugar. Bom, vou falar então agora da hierarquia, ou da ordem, né? E é interessante que às vezes a gente vê muitos irmãos brigando, né, Ana? Os irmãos, eu falo assim, e as crianças, né? Como somos crianças. Continuamos, né, crianças? Somos crianças grandes, porque a gente traz tudo aquilo de lá da infância, né, traz para a vida adulta, vai repetindo padrão de comportamento, medo, insegurança. E muito disso vem de nós não sabermos qual é o nosso lugar dentro do sistema. Né? Uma coisa é, eu pertenço, tudo bem, eu sinto que eu pertenço, mas eu não sei qual que é o meu lugar. E eu fico ali buscando, eu fico disputando com as outras pessoas qual é o meu lugar. E a gente vê, assim, muitos irmãos, porque, claro, ordem, quando a gente está falando da hierarquia, a gente não está falando de quem é melhor ou pior, a gente está falando, né, de algo que é precedência e prioridade quando vem outra família, né? Depois a gente fala um pouco disso, mas a precedência. Então, os pais vieram antes, pai, mãe, filho mais velho, filho mais novo, aqueles que se foram antes, os filhos, os abortos, todos eles fazem parte independente do que aconteceu com eles, né? E quando os filhos não sabem, começam a disputar o lugar, começam os conflitos. E esse conflito, muitas vezes, é pelo amor dos pais, né? Gosta mais do meu irmão do que de mim. E aí eu fico na vida buscando, né? Buscando lugar dentro de outras relações, dentro do meu trabalho. Às vezes o filho sai do lugar, vai para o lugar dos pais, quer cuidar dos pais. A gente vê muito isso, principalmente quando os pais começam a brigar ou quando os pais estão idosos, os filhos acreditam que agora eles é que cuidam, né? Eles é que têm que dizer o que os pais podem ou não podem fazer. Eu dou um exemplo na aula que é assim, a mãe idosa, né? Sabe aquelas mães, pelo menos a minha, assim, a alegria dela é ir na feira, gente, né? E ela é super ativa, ela sai com o carrinho dela, ela quer ir fazer compra na feira. E aí eu olho para ela e digo assim: mãe, você já vai fazer 70 anos, você não tem mais idade para isso, você não pode mais fazer isso. E aí tudo aquilo, né, que é a alegria dela encontrar com as pessoas na rua, conversar um pouco, eu tiro dela isso. Em que lugar que eu me coloquei? De filho ou de pai? Uma coisa é você estar com os pais, lógico, nós nos preocupamos, a gente sabe que é muito amor, a gente fala justamente desse amor que os filhos têm pelos pais, né? Só que às vezes o amor é muito, né? E de uma forma desequilibrada. E isso traz prejuízos, traz consequências, porque você imagina que se essa é a alegria dela, é o que ela, né, costuma fazer, vamos dizer, no dia a dia dela, e eu tiro isso, ela vai ficar em casa. E aí ela se vê numa situação em que ela não tem mais com quem ela conversar, e ela se sente como? Inútil. Ela sente que ela não tem mais valor naquele sistema, né?
Então, tem consequências. Quando o filho se coloca no meio dos relacionamentos, né, eles querem, eu falo, muitos se tornam, a gente vai falar amanhã nas ordens da ajuda, muitos se tornam mediadores, né? Porque eles estão ali mediando o conflito dos pais. Quando ele vê os pais brigando, ele se coloca no meio deles como se ele pudesse salvar além de salvar aquele relacionamento, como se ele pudesse cuidar daqueles pais, né? E quantos filhos adoecem por amor aos pais? Porque naquele momento em que eles estão doentes, é o momento em que os pais às vezes param de brigar. Exatamente. Então, ele associa, e o inconsciente dele associa que se eu ficar doente, os meus pais vão vir cuidar de mim. E aí eles param de brigar. E neste momento eu também sou visto. Porque enquanto eles estão brigando, eu não posso ser visto. Não sou reconhecido, né? Então, existem muitas dinâmicas relativas à hierarquia, né? Quantas pessoas, às vezes, não conseguem seguir as ordens, porque, assim, os pais, gente, eles realmente, eles devem colocar limites nos filhos. Esse é o papel dos pais, né? A forma é que talvez seja diferente. Então, a gente vê que hoje tem aí um certo conflito em que os pais acreditam, agora eu estou numa época em que a criação é diferente, então eu não posso mais trazer as regras. Mas os filhos, até, né, uma certa idade, os pais é que vão cuidar, né? Então é importante, aqueles filhos que não têm regras em casa, eles vão buscar as regras na rua. Eles vão cometer pequenos delitos para que eles possam sentir como as regras funcionam. Eles vão virar militares, por exemplo, uma possibilidade, porque ali eles têm regras, eles têm lugar, eles têm ordem, né? Então, Buscando o pai, né, Fabi? Porque a gente sempre trabalha muito isso, né, nas constelações. O lugar do pai, né, o lugar da mãe, o que a gente recebe do nosso pai, o que a gente recebe da nossa mãe. Então, percebam, gente, dentro das penitenciárias, se vocês veem desde filmes, livros ou até mesmo quem passa na frente, mulheres na fila, sempre. Homens visitando os filhos, eu não recordo de ver. Então, a gente já tem essa estatística dentro dos projetos do judiciário. A grande maioria dos menores infratores ou dos jovens infratores ou até mesmo da população carcerária não tem a figura paterna. Olham para o pai, para o Estado e dizem: me dê limite. Eu sou maior e melhor do que você. Então, aquele que não olha para o pai e acha que é maior na família de origem, ele também entra numa empresa e não respeita ordens. Briga com os chefes, é o perseguido da empresa, é aquele que é o maravilhoso, que tem solução para tudo, porque ele é muito grande. Então, assim que aí a gente tem, né, aquela polêmica, né, Fabi, das filhinhas do papai, dos filhinhos da mamãe. Nada mais é do que uma desordem de hierarquia. As crianças que tomam o lado de um dos pais diante de uma sensação de conflito ou de doença, né, escolhem e têm preferências entre eles. Só que, gente, o nosso corpo cresce, a vida passa, mas às vezes a nossa alma ainda tem 4, 5 anos de idade. E aí eu não posso mais ficar colada no meu pai. E se durante toda a minha vida eu me compadecia das coisas que aconteciam com ele, eu queria cuidá-lo, eu tinha aquele amor infantil ali, e aí os colegas do direito de família vão vislumbrar isso facilmente, é aquela mulher que vai ter a síndrome do dedo podre. Ela vai querer salvar os homens, então ela vai acumular gente doida para poder reconstruir, ajudar, arrumar. E aí ela fica ali naquele mesmo lugar. Então percebam, a gente quer conservar o nosso lugar da família de origem, projetando isso para fora. Só que se nós somos filhos e estamos no nosso lugar só,
não tem o que a gente consiga projetar a não ser a nossa própria vida. É verdade. Se a gente está lá atrás, se a gente está ocupado lá, se a gente está segurando a mão da mãe, aí vem os filhinhos da mamãe, os homens que não casam, que estão indisponíveis, né? Que tem um feminino muito criativo, mas não tem execução no trabalho. Eles estão ocupados, ocupando lugares que não são seus. Então aí, gente, perguntem-se onde vocês estão, né? Onde está a atenção de vocês? Ai, Ana, mas eu já saí de casa há muito tempo. Ah, não importa. É aqui, querido, né? É na alma. E não é fácil, gente. Né? Às vezes a gente se perde, sai do lugar, né, Fabi? A diferença é que se tem consciência. E aí você diz, opa, não sou pai da Fabi para dar limite para ela. Opa, acho que eu passei ali do limite. Não sou mãe daquela fulana para acolher ela desse jeito. Então, a gente vai respirando e vai cuidando um pouquinho melhor dos nossos lugares. Porque tem risco também, né, Fabi? Entrar nesses lugares aí. Ana, e até, né, fazer o comentário, a gente faz justamente isso no nosso trabalho dentro da advocacia e também dentro das profissões da ajuda. Né? A gente vai falar amanhã sobre as ordens da ajuda, mas assim, já para falar, né, Ana, quantas vezes nós mesmas, né, nós viemos desse lugar de ajudantes, ajudantes natas, né? A gente nasceu ajudando e a gente acredita que tem que salvar os nossos clientes, que tem que cuidar dos nossos clientes. E aí começa a transferência e contra-transferência, né? Eu olho para o meu cliente, eu acho que eu sou pai dele, eu sou mãe dele, eu tenho que cuidar dele e ele vice-versa. E isso começa a se tornar um emaranhado e a gente percebe que quando nós não estamos no nosso lugar de profissional e nós estamos querendo cuidar do nosso cliente, nós influenciamos diretamente no processo. Tem consequência, né? O advogado às vezes fala, não, imagina, eu estou fazendo a minha parte. Mas de que forma você está fazendo a sua parte? Como é que você olha para o seu cliente? Com força ou sem força? Você acredita que você é que vai fazer aquilo que deve, né, resolver o problema dele realmente? Se você tem essa ideia, você já está fora do seu lugar. Exatamente. Né? Bom, E Ana, tem vamos para isso bem o... sério aí, né, Fabi? Que Muito. quando a gente sai do nosso lugar, gente, acreditem, viu? Quem aqui é boazinha? Dá um oi aí, as boazinhas. Manda uma bonequinha assim, ó. Ai, Né? As boazinhas de plantão aí, que eu vou falar uma coisa para vocês. falei que agora eu vou ser ruim. Tá? Estão dando oi aí, as boazinhas, né? Mandem Quem são as boazinhas? Olha lá, ó. Oi, oi, ó. Então, gente, vou desenhar que é para vocês nunca mais esquecerem na vida de vocês, ok? Ó, vou pegar um papel aqui. Vocês estão vendo esse triângulo aqui? Ok? Sim. As boazinhas ficam aqui em cima, ó. Salvadoras. Ah? Ai, mas ela é tão querida, ela dá um jeito em tudo. Olha ali, oi. Ai, aquela doutora é muito querida, gente. Ela nem cobra consulta. Quanto que é, doutora? Ai, não sei. Ai, não sei, vou te ajudar. Né? E deixa que eu faço, e vem aqui, eu dou conta, deixa pra mim, a gente chora junto, né? Desenho, vou desenhar aqui pra vocês aprenderem. Tá? Pois bem, essa gente somos nós que somos educados no direito para sermos bonzinhos, né? Ali, quando a gente entra na faculdade de direito, as pessoas dizem assim: veste essa capa preta que agora você vai salvar o mundo. E, gente, ninguém escolhe essa profissão à toa, né? A gente estava falando de pertencimento lá atrás. Eu quero pertencer, então, se aconteceu alguma injustiça no meu sistema, eu quero pertencer sendo advogado. Amanhã vocês vão ter aula de ordens da ajuda aqui. Mas, bem, né? Estamos aqui na boazinha, aqui em cima. E a boazinha, ela adora ser boazinha.
Então a gente tá lá em cima, né? Tem ganho, Lá né? em cima do Tem lustre. ganho. Tem um ganho. As pessoas gostam da gente, nós somos queridas, a gente pertence, tá? Só que o que acontece? Pra boazinha ser boazinha, ela não pode ser boazinha sozinha, porque ela tem que ajudar alguém. Então a boazinha tem sempre uma vítima de estimação. Tá? A boazinha sempre tem uma vítima de estimação. Aquela amiga que liga, que reclama do marido, que tá mal, aquela que separa, você acode ela, daqui a pouco ela volta com ele. Né? Tem os clientes que a boazinha coleciona, tem um monte de gente que tem, né, as vítimas de estimação. Só que o que acontece, gente? A péssima notícia é essa. A vítima, já dizia Hellinger, vou roubar a frase dele. Quem lamenta não quer agir. Procura aliados. Tô rindo de nervoso, é isso mesmo. Quem lamenta não quer agir. Esquece. A pessoa que chega para você dizendo que não tem solução, ela só quer que você concorde. A vítima não quer sair do lugar dela. Ela não quer. Tá? E você vai fazer de tudo e não vai adiantar. Só que o que vai acontecer? Você vai ficar muito grande aqui. E essa vítima vai começar a achar que está devendo para você. Então, além de você não cobrar os honorários, não cobrar pelo seu serviço, ajudar o fulano, ajudar a moça, dar suas roupas para a moça que vai lá arrumar sua casa, você faz e acontece. O que ela vai fazer? Putz, eu não tenho como pagar essa louca. Eu vou embora. E ainda vou dizer para os outros que é ela que é ruim. Então, gente, quem aqui de boazinha já virou a malvada? Né? Todos vocês que deram oi aqui, eu tenho certeza que um dia... Oi, começou o oi de novo. Começou hoje já. Tenho certeza que um dia vocês lá de cima despencaram aqui para baixo e vocês viraram as malvadas. Sabe por quê? Porque a vítima faz o seguinte, ela diz assim, não, você me disse não. E a vítima está acostumada com você dizer sim, 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 sim. Chega num momento da sua vida que você resolve que vai dizer não. Aí a vítima pensa assim, não presta mais para mim. Essa salvadora não presta mais para mim, ela não é tão boa assim. E aí ela risca você do caderninho dela, arruma outro salvador e você desce para cá. Você desce para cá. Ó. E ela, gente, nunca sai daqui. Então, clientes tóxicos, amizades tóxicas, Relacionamentos. Relacionamentos. Gente, se vocês estão nesse lugar, preparem-se. Quero ser a minha malvada favorita. Também estou nesse nível. Né? Aí tem uma que tá assim, desmaiando, né? É isso, gente. Se vocês estão nesse lugar, preparem-se. Vocês vão virar as perpetradoras logo, logo. E isso é uma desordem de hierarquia também. Porque eu olho para a pessoa e eu acho que ela é pequena. E que eu sou grande, que eu posso ajudar. E aí a coisa começa a embolar. Então, observem dentro das relações de cliente, né? A gente vai falar, a Fabi vai falar agora sobre equilíbrio de troca. A gente precisa ter esse equilíbrio de troca. Senão as relações vão desnivelando. Né? E num casal isso é bem perigoso. Nenhum homem quer uma mãe, que daí você vai crescer. A gente também não quer um pai. Senão vira chato. Né? A gente já tem pai. Então, as coisas vão desnivelando. Tá, gente? Muito cuidado com esses lugares. Quando a gente fala de hierarquia, a gente precisa tomar muito cuidado com os lugares onde a gente se coloca. Tá? Para não triangular. E as triangulações são muito fáceis de acontecer, né, Ana?
Uhum. E assim, gente, percebam que esse triângulo que a Ana trouxe, a gente chama aí de triângulo de Karpman, é algo que assim, nós permeamos quase que o tempo todo. Né? Eu tô aqui no Salvador, de repente eu já fui para a vítima, daqui a pouco eu já fui para o agressor, e aí eu encontro, imagina o seguinte, uma pessoa que está na vítima, né? E vai conversar com uma pessoa que aí a gente também fala dos conceitos, né? De você estar na criança, de você estar no adulto, né? E aí você está no seu adulto, mas você está conversando com uma vítima. Como que é a comunicação, né? E tudo isso a gente costuma falar nas nossas aulas, né, Ana? Uhum. Trazer a importância, principalmente nessas relações de trabalho, nós estarmos no nosso adulto, né? No nosso adulto saudável, inclusive, né? Porque o adulto aqui, a gente pode estar assim, nessa capa do adulto, mas nós estamos vivendo a nossa criança, né? Quantos de vocês, e aí vocês podem até parar para pensar, qual é a emoção, né? Qual é o sentimento que vocês carregam desde a infância? E em que momentos da vida de vocês ou do dia de vocês essas emoções estão presentes? Como é que elas aparecem? Né? Por exemplo, se você tem um sentimento de inferioridade, talvez você não consiga perceber qual que é o seu lugar dentro do seu sistema, ou você sinta que você não faça parte, né? E isso não é de agora. Né? Às vezes as pessoas vêm fazer constelação e falam, ai, Fabi, é porque eu tenho um sentimento de inferioridade em relação ao meu chefe. É em relação a ele ou é algo que você projeta nele que você já traz do seu sistema familiar? E que você ainda não conseguiu entender de onde isso vem e como isso vem, né? Então, agora falando um pouco da lei do equilíbrio, para tudo, gente, existe a lei do equilíbrio, a compensação em todas as relações, né? Nas famílias, claro, no relacionamento de casal, eu dou um pouco, aí o outro vem, dá um pouquinho mais, aí o outro é como ele se sente o quê? Em dívida, né? Perceba o seguinte, quando alguém faz algo para você, automaticamente isso é inconsciente, gente, né? O nosso mecanismo já mostra, nós estamos em dívida com essa pessoa, eu tenho que dar algo para ela, né? Significa dar algo na mesma moeda, no mesmo valor em termos, né, de valores? Não, né? Porque tem relações que você realmente não tem. Imagina, a pessoa está doente, você está fazendo algo por ela, né? Então, nos relacionamentos de casal, o que a gente observa muito e que vai parar no judiciário são esses desequilíbrios, né? Quando um dá demais, o outro recebe demais ou recebe de menos, e aí começam as disputas, um quer o reconhecimento por aquilo que fez, e às vezes a gente percebe que a pessoa fala assim, puxa, mas eu fiz tudo para ele, ou eu fiz tudo para ela. Eu dei casa, eu dei isso, eu fiz aquilo. Olha lá, né? Fiz Ah, tudo. Mas eu esqueci, né, de... Peraí, gente, vou colocar no carregador aqui, que isso eu também esqueci. Eu esqueci de cuidar da relação, né, do relacionamento, porque o relacionamento é troca. E aí imagina que eu vim de uma família em que eu não estou acostumada a receber, porque a minha família também fazia assim. Porque quando eu dou algo, automaticamente as pessoas é que ficam me devendo, e não eu devendo às pessoas. Então eu prefiro que elas me devam do que eu ter que dever para elas, né? Então começa no relacionamento, aí eu dou, até que aquela pessoa começa a se sentir o quê? Pesada, gente, culpada, né? Recebeu demais naquela relação. E ela diz assim, tchau, né? Às vezes, inclusive, vão buscar outros relacionamentos, porque aquilo está muito pesado. E o outro, né, que se sente, né, no papel de grande, como a Ana falou, né, se sente maior do que o outro, ele fala, eu fiz tudo para você, você não fez, não reconheceu, você não fez nada por mim. E essas brigas todas vão parar lá no judiciário. Quando as pessoas começam a entender nessa relação, né, Ana, quando a gente vai lá faz inclusive as dinâmicas dos processos, falam, nossa, realmente, eu não tinha parado para pensar nisso, né? E eu percebo, assim, muitas vezes no processo, o que as pessoas querem é ser reconhecidas, elas querem ser vistas, né?
vou até dar um exemplo, um casal que viveu junto 40 anos, né? E aí, se a gente for na lei, né? A partilha entre eles, né? Dependendo do regime, 50%. É simples, né, gente? É muito simples, né? A conta, a matemática. Não, não é. Porque existe uma matemática inconsciente, uma matemática que está dentro de cada um de nós e que a gente não sabe qual é, a gente não sabe qual é o valor daquilo. Então, as pessoas, quando vêm, 50%. Não, eu não acho justo. Para mim, 50% não. Eu quero mais. Porque eu sinto que eu não recebi o suficiente desta relação. Talvez eu não tenha recebido o suficiente dos meus pais e estou cobrando ali. Outra possibilidade. Mas eu sinto que naquele relacionamento eu dei demais e eu não recebi o suficiente. E aí essas pessoas que estão nessa dinâmica vão e brigam anos e anos. Agora, imagina o seguinte: se você, como profissional, consegue compreender o que está por trás daqueles sentimentos daquelas pessoas, o que faz com que elas realmente estejam em conflito, talvez você possa perceber que o que falta é reconhecimento. E a gente já viu processos em que o marido, na separação, deixou um pouco mais para a mulher. Ele deu 60% para ela. E aí o advogado pergunta, mas como? Né? Ela tem direito a 50%, você não tem que fazer isso por ela. Né? Se o advogado está do lado dele e não entende isso, vai aqui ficar falando. E o conflito nunca se resolve. E ele diz, não, eu quero. Sabe por quê? Porque nesses 40 anos, quando eu comecei lá, eu casei com ela com 18 anos. E naquela época eu não tinha nada. E ela foi a pessoa que me ajudou a estudar. E durante todos esses anos, ela cuidou dos nossos filhos. E eu acredito que ela merece isso, que eu reconheço o valor dela. Percebe, gente, como isso pode transformar uma relação? Aquilo que é a compensação, porque assim, a lei do equilíbrio, né, como eu falei, não é essa lei igual, 50%. É o quanto a gente sente que isso está equilibrado dentro do relacionamento. Então, eu sacrifiquei a compensação exata, mas eu mantive o quê? Um vínculo. Mantive um vínculo, não o casal não que está sendo junto, que vai continuar junto, mas mantive o vínculo que de respeito entre eles, por todos aqueles anos que eles passaram, talvez pelos filhos que eles têm, e eles não precisam passar o resto da vida discutindo. Imagina, depois de tantos anos de relacionamento. Então, quando nós começamos a entender essas leis, como a Ana falou, são só três, gente. São Vocês só viram três. só? Simples assim, simples e ao mesmo tempo, né, tão complexas, né, dentro da nossa complexidade aqui da humanidade, mas que podem trazer mais harmonia para as pessoas, mais felicidade, mais reconhecimento, relações melhores. A gente está fazendo algo que não é só para a gente, como profissional, né? Mas a gente está fazendo isso realmente de uma forma efetiva para os nossos clientes. E lá na frente, a gente tem os benefícios de que esse casal não vai continuar brigando. E você também não vai ter que ficar num processo anos e anos, às vezes 10 anos, ouvindo, às vezes, a mesma história. Porque isso traz um desgaste e um desequilíbrio. Porque, às vezes, aquilo que o cliente pagou na época já não cobre mais os custos do que você gastou e do tempo que você demandou nesse processo, né? Então, Exato. Ana, fala E um pouquinho aí. aí que o advogado cansa, né, Fabi? É aí que o Gente, a advogado live está cansa. acabando, já está acabando. Tinha, Ah, olha, é? Ana, temos aí 2 minutinhos. Vamos lá então. Mas ela Então, não fica? gente, Ela é? fica, não fica? Ela fica mais de uma hora, não fica? Fica mais? Eu não sei. Pelo menos Fica. as outras estavam caindo, né? Não Estavam sei. caindo? Pelo menos as últimas que eu fiz eram 1 hora. Mas você vê que a gente começa a falar de uma forma tão apaixonada, né? Por isso que Nem o vem negócio passar. não vê passar, né? Gente do céu, nós estava aqui, pra mim tinha passado 15 minutos. Eu tava aqui falando, bem tranquila. Mas, gente, é isso aí. E dá pra gente advogar assim, dá pra você trabalhar assim também dentro de qualquer área, na questão das escolas, na pedagogia sistêmica, dentro da medicina, dentro da psicologia.
Então, independentemente da área que você tiver, eu tenho alunos, nós temos alunos ali, né, Fabi, eu mentorados também, corretores de imóveis, pessoas que trabalham com vendas, porque toda vez que a gente fala de pessoas, a gente pode aplicar as leis sistêmicas e deve aplicar, porque isso torna o nosso trabalho muito mais fácil, extremamente efetivo, gente. E eu falo de cadeira aqui para vocês. Mudou a minha advocacia. Eu Sim. não consigo mais viver sem olhar com as leis sistêmicas. E isso toma conta da nossa vida. Não tem mais como desver, né, Ana? Não tem Não, mais como dizer, não quero ser, não quero ver isso. É incrível. Então, Ana, gratidão. Eu acredito, pessoal, coloca aí se vocês gostaram, né, da live hoje, amanhã tem mais. A live é com a Lúcia, ela está aí, inclusive. Acredito que é com a Lúcia, na quinta é com a Bianca, e na sexta eu e a Ana aqui de novo, né? As duas tagarelas. Né? gente, sexta-feira nós vamos trabalhar com os nossos bonecos, tá? Então vai ser bonecos, cartas, âncoras. Fabi, a gente vai trabalhar com as habilidades do facilitador. Então, pensamento sistêmico, PNL, coaching. Então, não percam a aula de sexta também. Amanhã também. Quinta também. E, gente, observem essas 3 leis aí na vida de vocês, viu? Porque elas fazem com que a gente se relacione e viva muito melhor, gente. Vocês não têm ideia do quanto. Exatamente. Ana, ó, sexta-feira também, ó, tem sorteio. Ah, é Né? verdade, Então, gente. Quem não nós tá no vamos grupo do Telegram, entra ali no link da bio, tá? Tem no meu também, tem no site. Travou a Ana aqui, gente. Tem no site também. Então, vocês podem se inscrever, compartilhar. Compartilha também o vídeo, gente. Compartilha aqui a Semana das Constelações. E a gente espera vocês, né? Para amanhã, eu espero vocês aqui no mesmo horário. Gratidão. Beijo grande. Deixa eu ver se a Ana caiu, mas eu já me despeço aqui por ela. E eu tirei até uma cartinha, não sei se mas a carta é: eu sou pequeno e você é grande. Então, que nós falamos bastante aqui da lei, né, da ordem, né, da hierarquia, cada um no seu lugar, né? Lembrando que os pais são grandes, os filhos são pequenos, né? Isso significa que eles vieram antes, nós viemos depois e nós precisamos respeitar o lugar de cada um. Deixa eu ver aqui, a Ana voltou, vamos ver para ela se despedir aqui. Pronto, Ana. Eu me despedi aqui, até para mim sido... Apareceu para mim que tinha sido finalizada. Ué? Não sei. Bom, gente, tem muita coisa para falar, né, Fabi? Esse aqui é um módulo inteiro de formação, gente. A gente passa ali trabalhando essas questões a vida inteira. Inteira. Tá? Então, para quem trabalha com pessoas, e hoje em dia, todos nós, né, gente? O futuro é esse. A gente precisa aprender a trabalhar com as relações, a gente precisa compreender essas dinâmicas. A gente quer viver melhor. Então, para todo mundo. Né? Que vocês consigam... E aí fica a atividade. Hoje é recém terça-feira. Observem dentro das relações de vocês qual o lugar, né? Onde vocês estão, qual o lugar das outras pessoas. Porque ontem vocês já falaram aí sobre pensamento sistêmico. Agora a gente está finalizando essa live aqui também sobre as leis sistêmicas. Olha o Paulo! Olha, até o Paulo! Paulo, tudo bem? Que bom te ver aqui. Maravilhoso. Tem o Paulo também semana que vem lá no meu Instagram, gente. Então, assim, a gente vai indo. E tem tanto conteúdo bom, né, Fabi? Tanta gente do bem, tanta gente compartilhando. Né? Tem a Lúcia, o Fabi, o Leonardo, o Paulo, que está aqui, também faz um trabalho lindo. E assim, gente, é incrível ver o quanto esse campo está se mobilizando para essa nova era. Para a construção dessas relações saudáveis, sejam em que profissões forem. Então,
Esperamos vocês amanhã nas próximas aulas e durante toda a semana aqui. É isso. Gratidão. Beijos também, Paulo. Beijos para todos vocês. Ana, gratidão. Até mais.